Imagine que você está dirigindo. A estrada à sua frente some. Não porque acabou, mas porque ela cai. Literalmente cai, em direção a um abismo que você não consegue ver o fundo. À sua esquerda, uma parede de rocha. À sua direita, nada. Só ar, neblina e centenas de metros de queda livre. O seu carro mal cabe na pista. Não tem grade de proteção. Não tem acostamento. Não tem sinal de celular. Só você, o volante, e uma escolha: seguir em frente ou admitir que essa estrada foi feita para pessoas mais corajosas do que você. Essas estradas existem. 5 delas estão neste vídeo, e cada uma delas tem uma história que vai te deixar sem ar. Mas antes de a gente começar, se você caiu de paraquedas neste vídeo e ainda não é inscrito neste canal, faz isso agora. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa o seu like antes mesmo de terminar, porque o que você vai ver aqui vale muito mais do que um segundo do seu tempo. E nos comentários, me conta uma coisa simples: de qual cidade você está assistindo agora? Pode ser uma cidade pequena, pode ser uma capital, pode ser de outro país. Eu leio todos os comentários e adoro saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. Agora, vamos começar. O Nepal é um país de contrastes absolutos. Quem olha de fora vê o Everest, os templos, as bandeirolas coloridas balançando no vento frio das montanhas. Mas quem vive lá conhece uma verdade que os turistas raramente enxergam. Para milhões de nepaleses, sair de casa todos os dias é um ato de coragem. Não por causa de guerras, não por causa de doenças, mas por causa da estrada. A Prithvi Highway é a principal rodovia do Nepal. Liga a capital Katmandu ao restante do país, cortando ao meio uma das regiões mais acidentadas e geologicamente instáveis do planeta. No papel, ela parece uma solução simples para um problema complexo. Na prática, ela é uma das rotas mais mortais que um ser humano pode percorrer ao volante. Pense no que significa construir uma estrada dentro de um país que é, em grande parte, uma montanha. O Nepal não tem planície, não tem horizonte plano. O que ele tem são vales verticais, encostas que parecem paredes, rios que correm no fundo de gargantas tão profundas que a luz do sol mal chega lá embaixo. E foi exatamente por dentro disso tudo que os engenheiros precisaram traçar a Prithvi Highway. A estrada acompanha o curso do rio Trishuli por boa parte do seu trajeto. E isso, que poderia parecer uma vantagem, é na verdade um dos maiores problemas. O rio Trishuli é largo, turbulento, barulhento e corre num vale encaixado entre montanhas que não dão espaço para nada. A pista foi construída na beira do barranco. Em muitos trechos, o asfalto termina e o precipício começa. Sem aviso, sem proteção, sem segunda chance. O Nepal está localizado numa das zonas sísmicas mais ativas do planeta. A placa indiana empurra contra a placa euroasiática há milhões de anos. E o resultado disso são as montanhas mais altas do mundo, mas também um terreno que está em constante movimento. E quando chove, que no Nepal chega com uma intensidade que a maioria das pessoas nunca experimentou na vida, tudo isso vira lama. A monção nepalesa não é uma chuva, é uma estação inteira de violência climática. Entre junho e setembro, a água cai de forma tão intensa e contínua que transforma encostas em rios e rios em catástrofes. Na Prithvi Highway, isso significa deslizamentos de terra que engolem a estrada inteira, que derrubam caminhões no rio, que soterram veículos em segundos, sem tempo para frear, sem tempo para sair. Visualize isso por um momento. Você está num ônibus. É de madrugada. O motorista conhece cada curva dessa estrada. Passou por aqui centenas de vezes. A chuva está caindo forte há horas. Você adormece. E então, um barulho diferente de qualquer coisa que você já ouviu antes, como se a própria montanha estivesse tossindo. E aí, o mundo vira de lado. Isso não é hipótese. Em setembro de 2024,
um ônibus foi atingido por um deslizamento na Prithvi Highway e caiu no rio Trishuli. 65 pessoas estavam a bordo. A maioria não sobreviveu. Os corpos foram levados pela correnteza por quilômetros. Foi um dos acidentes mais trágicos da história do país. E não foi o primeiro. E, tragicamente, não foi o último. O que choca não é só o número de mortes. É a normalidade com que isso acontece. No dia seguinte ao acidente, outros ônibus fizeram o mesmo percurso. Porque as pessoas precisam trabalhar. Precisam chegar do outro lado da montanha. E a Prithvi Highway, com todo o seu perigo, com toda a sua instabilidade, é o único caminho que existe. Há algo profundamente humano nisso. A ideia de que o perigo não elimina a necessidade, que o medo não cancela a obrigação, que todos os dias, em algum lugar do Nepal, alguém acorda, olha pela janela, vê a chuva, sente o cheiro de terra molhada e ainda assim pega a estrada. Agora saímos das monções e dos vales encaixados do Himalaia. Cruzamos o planeta e chegamos num lugar onde o problema não é a chuva, não é a lama, não é o rio. O problema é a própria montanha, que se ergue de forma tão absurda, tão vertical, tão teatral, que os engenheiros que precisavam construir uma estrada por ali simplesmente não acreditavam que fosse possível. Mas construíram mesmo assim. Bem-vindo à Noruega. Bem-vindo a Trollstigen. A palavra Trollstigen, em norueguês, significa literalmente a escada dos trolls. E quando você vê a estrada pela primeira vez, entende imediatamente por que alguém escolheu esse nome. Ela não parece uma obra humana. Parece algo que uma criatura mítica, enorme, com total desprezo pela gravidade, teria usado para subir uma montanha em zigue-zague, deixando os rastros marcados para sempre na rocha. A Trollstigen tem 11 curvas fechadas, em zigue-zague, subindo uma inclinação de 12% numa face de montanha quase vertical. A pista tem menos de 6 metros de largura em vários pontos. Ônibus e caminhões maiores precisam fazer manobras de múltiplos movimentos para negociar as curvas mais fechadas. Há trechos onde um veículo longo literalmente não consegue virar sem dar ré até o limite da borda. E a borda não tem proteção suficiente para o que está do outro lado. Mas o que torna a Trollstigen verdadeiramente diferente de tudo nesta lista não é só o risco. É a beleza simultânea ao risco. Porque enquanto você está negociando aquelas curvas, com o coração disparado e as mãos suadas no volante, ao seu lado está despencando uma das quedas d'água mais impressionantes da Europa. A Stigfossen cai por 180 metros de altura ao longo da encosta pela qual a Trollstigen foi construída. Em determinados pontos, a estrada passa dentro do alcance dos respingos da cachoeira. Quando o vento sopra, você fica molhado dirigindo. É como conduzir dentro de uma nuvem que decidiu ficar parada no meio da montanha. A história da construção da Trollstigen é ela própria uma história de teimosia humana. A estrada foi inaugurada em 1936, depois de 8 anos de trabalho em condições que beiravam o impossível. Os trabalhadores precisavam dinamitar a rocha por dentro e por fora, abrir caminho palmo a palmo numa encosta que o inverno tornava inacessível por meses. E durante o inverno, a negociação terminava. A Trollstigen fecha completamente. A neve acumula de tal forma que a estrada desaparece sob metros de branco. Reabre em média de maio a outubro, apenas 6 meses por ano. E nesses 6 meses, recebe mais de 1 milhão de visitantes, turistas do mundo inteiro que vêm especificamente para dirigir aquela estrada, para sentir aquelas curvas, para ouvir a cachoeira ao lado, para parar no mirante no topo, olhar para baixo e pensar: eu passei por isso. Existe um detalhe sobre a Trollstigen que a maioria das pessoas não sabe. No topo da estrada, há uma plataforma em balanço sobre o vale, uma estrutura de metal e vidro que avança para fora da encosta e te deixa suspenso sobre o abismo. Dali, você pode ver toda a estrada que acabou de percorrer. As 11 curvas em zigue-zague na encosta. Os carros minúsculos descendo lentamente.
A cachoeira ao lado. É um dos pontos de vista mais vertiginosos da Europa. E é de graça. Agora saímos da Noruega e subimos. Subimos muito mais do que qualquer ser humano deveria subir numa estrada asfaltada. Porque a próxima estrada não está no topo de uma montanha. Ela está dentro de uma cordilheira inteira. A mais alta do mundo. A rodovia Karakoram espera por você. Frequentemente chamada de a oitava maravilha do mundo, a rodovia Karakoram liga o Paquistão à China, atravessando a cordilheira do Karakoram, parte do sistema montanhoso que inclui o Himalaia, o Hindu Kush e o Pamir. O K2, a segunda montanha mais alta da Terra, fica a pouca distância dessa estrada. E quando você dirige pela rodovia e olha para os lados, você vê picos que ultrapassam 8.000 metros de altitude. Picos que os alpinistas mais experientes do mundo levam semanas para tentar escalar. E você está passando por eles dentro de um carro. O ponto mais alto da rodovia fica no Passo Khunjerab, a 4.793 metros de altitude. Para ter uma referência, o Mont Blanc, o pico mais alto da Europa Ocidental, tem 4.808 metros. A estrada passa quase tão alto quanto o ponto mais famoso dos Alpes europeus. E não termina ali. Continua. O Karakoram é a cordilheira com a maior concentração de glaciares fora dos polos. Há mais de 1.000 glaciares nessa região. E glaciares não são estáticos. Eles se movem. E quando se movem, carregam rocha, detritos e, às vezes, pedaços inteiros de encosta. A rodovia construída nesse terreno está em permanente conflito com esse movimento. O gelo avança sobre a estrada. A rocha cede embaixo do asfalto. Pontes precisam ser reconstruídas depois de cada inverno porque o gelo deformou os pilares. Em 2010, um deslizamento gigantesco bloqueou o rio Hunza, criando um lago que subiu lentamente e engoliu mais de 20 quilômetros da rodovia. Por meses, a única forma de cruzar esse trecho foi de barco, sobre a superfície de um lago que não existia há um ano. A construção da rodovia Karakoram levou 20 anos para ser concluída, de 1959 a 1979. Envolveu 15.000 trabalhadores paquistaneses e chineses e matou mais de 900 pessoas durante a construção. Em média, uma morte por cada quilômetro de estrada construído. Não de acidente de trânsito, de explosões, de desabamentos, de quedas, de altitude, de frio, de rochas que simplesmente cediam sem aviso e levavam trabalhadores junto. Há um cemitério próximo à cidade de Gilgit, onde estão enterrados muitos dos trabalhadores chineses que morreram durante a construção. É um lugar simples, com lápides modestas, numa paisagem que seria absurdamente bonita se a história daquelas pedras não pesasse tanto. A estrada que aquelas pessoas ajudaram a construir passa bem perto do cemitério. Todos os dias, caminhões pesados, ônibus lotados e jipes com turistas passam por ali sem saber. Dirigir pela rodovia Karakoram começa no calor semiárido dos vales do Paquistão e termina, horas depois, num frio que corta mesmo no verão. A respiração fica mais curta, o motor do carro perde potência, porque o ar rarefeito não fornece oxigênio suficiente. Dores de cabeça aparecem sem avisar. E o horizonte parece impossível. Você olha para frente e vê picos de 8.000 metros como se estivessem ao alcance da mão. Agora descemos das altitudes extremas do Karakoram. Voltamos para mais perto de casa, para uma estrada que qualquer brasileiro que já pegou uma rodovia federal conhece pelo nome, ou pelo apelido. Porque no Brasil, essa rodovia não é chamada pelo seu número oficial. Ela tem um outro nome. Um nome que a maioria das pessoas aprende junto com um aviso. A Rodovia da Morte. Estamos falando da BR-116, no trecho que corta a Serra do Café, entre o Paraná e São Paulo. A BR-116 é a rodovia mais longa do Brasil, com quase 4.500 quilômetros de extensão. Em boa parte do seu trajeto, ela é uma estrada comum. Mas existe um trecho específico,
que desce a Serra do Café em direção a São Paulo, que é diferente de tudo o que o resto da rodovia apresenta. A Serra do Café é visualmente deslumbrante. A vegetação é densa, úmida, verde de um jeito que parece exagerado. Em dias de sol, a luz atravessa o dossel das árvores e cria aquele efeito de raios dourados que só existe nas florestas tropicais. E no meio dessa beleza, a BR-116 desce. De forma longa, íngreme e traiçoeira, com curvas que se apertam sem aviso e um tráfego pesado que nunca para. O problema fundamental desse trecho é matemático. Uma inclinação que não perdoa veículos pesados. Um fluxo constante de caminhões carregados ao máximo. E um sistema de freios que, quando submetido a descidas longas com muito peso, aquece até um ponto em que deixa de funcionar da forma que deveria. Isso se chama fadiga de freios. E na descida da Serra do Café, ela não é uma possibilidade, é uma ameaça permanente. O problema é que parar para deixar os freios esfriarem significa perder tempo. Tempo é dinheiro. E no Brasil, onde a pressão sobre os motoristas de caminhão é histórica e estrutural, essa equação muitas vezes leva a decisões que terminam em tragédia. A neblina é outro fator que transforma a BR-116, nesse trecho, numa variável impossível de calcular. Em determinadas horas do dia, ela fecha de tal forma que os faróis iluminam apenas alguns metros à frente. Nessas condições, a velocidade deveria cair drasticamente, mas o tráfego não para. Os caminhões continuam, os prazos continuam. O que torna a situação da BR-116 particularmente dolorosa é que ela não é um problema sem solução. Ela é um problema sem prioridade. Há estudos técnicos, propostas de melhorias, projetos de duplicação de pistas, sistemas de tecnologia que poderiam monitorar os freios dos caminhões antes das descidas críticas. Mas o progresso é sempre menor do que o necessário. As outras estradas desta lista são perigosas, por razões fora do controle humano. A montanha no Nepal não pode ser achatada. O glaciar no Karakoram não pode ser aquecido. Mas a BR-116 é perigosa por razões que poderiam ser resolvidas. Por subinvestimento, por pressão econômica sobre os motoristas, por uma cultura de transporte que ainda não aprendeu a valorar a vida acima do prazo de entrega. Isso a torna não só perigosa, a torna trágica, de um jeito muito específico, muito brasileiro e muito evitável. A última estrada desta lista é diferente de todas as outras. Ela foi construída sem engenheiros, sem máquina, sem orçamento governamental, sem nenhum dos recursos que qualquer pessoa sensata diria ser absolutamente necessário para construir uma estrada numa montanha de rocha sólida. Ela foi construída por 13 homens com martelos, cinzéis, e uma necessidade tão urgente que a impossibilidade simplesmente não foi considerada uma opção. Bem-vindo à China. Bem-vindo à Estrada de Guoliang. A aldeia de Guoliang fica na província de Henan, encravada entre paredões de pedra que subiam quase verticalmente por centenas de metros de cada lado. Por séculos, a aldeia existiu numa espécie de isolamento total imposto pela própria geografia. Para sair de Guoliang, era necessário escalar, literalmente, usando cordas e degraus talhados na rocha. Não havia estrada, não havia caminho. Havia pedra acima, pedra abaixo e pedra nos lados. Em 1972, os moradores chegaram a um limite. A aldeia estava declinando. Os jovens queriam partir para buscar trabalho, educação e futuro. Mas o processo de sair e voltar era tão extenuante que muitos simplesmente não voltavam. E a aldeia, lentamente, estava morrendo. Foi então que 13 aldeões tomaram uma decisão que, dita em voz alta, soa como loucura. Eles decidiram construir uma estrada. Não pedir para o governo construir. Não aguardar financiamento. Eles mesmos, 13 homens, numa parede de rocha. O processo levou 5 anos. 5 anos de trabalho manual, perigoso, extenuante, durante os quais os 13 trabalhadores foram talhando a montanha por dentro.
criando um túnel que avança por 1 quilômetro e 200 metros através da pedra sólida, a uma altura que faz a cabeça girar. O túnel tem janelas, não por razões técnicas, mas porque retirar os blocos inteiros de rocha era mais trabalhoso do que deixar aberturas. E essas janelas, ao longo do comprimento do túnel, se abrem para o abismo do lado de fora. Quando você está dentro da estrada de Guoliang, dirigindo no interior da montanha, de repente aparece uma janela à sua esquerda. E do outro lado da janela, 300 ou 400 metros abaixo, o vale. A luz entra, o vento entra, e a sensação é de que a própria montanha está te mostrando o que existe do outro lado das suas entranhas. Quando a estrada foi concluída em 1977 e os moradores de Guoliang puderam pela primeira vez descer de carro até a cidade mais próxima, o isolamento que havia durado séculos foi quebrado num único projeto construído à mão. Alimentos chegaram mais facilmente. Jovens puderam estudar fora e voltar. A aldeia que estava morrendo ganhou uma nova vida. Mas veio com ela algo que os 13 construtores não haviam previsto. O mundo ficou sabendo da estrada. E o mundo quis vê-la. Hoje, a estrada de Guoliang é um destino turístico. Fotógrafos do mundo inteiro vêm especificamente para capturar aquelas janelas abertas para o abismo. A aldeia que estava morrendo por isolamento agora prospera por causa dos visitantes que vieram ver o resultado do isolamento que ela superou. Chegamos ao fim desta jornada. 5 estradas, 5 países, 5 histórias completamente diferentes sobre o que acontece quando o ser humano precisa chegar de um ponto ao outro e a natureza, ou a falta de recursos, ou o próprio descaso, decide colocar obstáculos que pareciam intransponíveis. No Nepal, a estrada existe porque as pessoas não têm escolha. E todos os dias alguém parte sabendo que o caminho pode não deixar voltar. Na Noruega, a estrada existe como um testemunho de que a beleza e o perigo não são opostos, são companheiros de curva. No Paquistão e na China, a estrada existe porque 2 países decidiram unir o que a montanha mais alta do mundo havia separado e pagaram o preço em vidas durante cada quilômetro construído. No Brasil, a estrada mata porque as soluções existem, e ninguém as aplicou com a urgência que o número de mortos exigiria. E em Guoliang, a estrada existe porque 13 homens com martelos se recusaram a aceitar que o impossível era impossível. Essas estradas nos lembram de algo que o mundo moderno, com toda a sua eficiência e tecnologia, às vezes faz a gente esquecer. Que entre onde você está e onde você precisa estar, existe sempre um caminho, mesmo que esse caminho passe dentro de uma montanha, mesmo que tenha 11 curvas sobre um abismo, mesmo que desapareça sob a neve metade do ano. O caminho existe, alguém o construiu. E todos os dias, alguém o percorre. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ficado. Isso significa que você é o tipo de pessoa que quer entender o mundo além do óbvio. Inscreva-se agora se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like porque ele ajuda muito este canal a crescer. E nos comentários, conta 2 coisas. De qual cidade você está assistindo agora e qual dessas 5 estradas você teria coragem de percorrer. Pode ser honesto. Dizer nenhuma também é uma resposta válida. Até o próximo vídeo.